Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje com assuntos muito interessantes, depois de um dia muito emblemático aqui no nosso país e também muito perturbador para as mesmas pessoas que no ano passado estavam se sentindo empoderadas o suficiente para causarem uma ruptura institucional, para dividirem a nossa nação, para provocar uma ditadura militar comandada por uma pessoa que hoje elas começam a enxergar melhor, que nunca passou de um covarde, de um falastrão e de um reles batedor de carteiras que chegou até a presidência da República e ficou confirmado ali com o escândalo do assalto, das joias, o assalto do Rolex. A notícia bombástica que caiu no colo dessas pessoas foi que Mauro Cid está definitivamente com a intenção de fazer uma delação premiada. Mas existem uma série de aspectos legais, aspectos jurídicos que eu irei analisar aqui com vocês, que a gente tem que jogar algumas luzes aqui para a gente entender o que está acontecendo. Por que essa proposta de delação premiada está surgindo exatamente nesse momento? Será que tem alguma pegadinha no meio dessa história? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões e sobre também o olhar que esse mundo paralelo está dando sobre o 7 de setembro, que eu tenho a certeza absoluta que para uma pessoa como você, que está aqui no nosso portal, foi um dia absolutamente tranquilo. Se você comparar esse 7 de setembro desse ano com o do ano passado, é só você puxar a memória, você vai falar, puxa vida, que diferença! Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões e sobre outras revelações aí que surgiram no dia de hoje, mas antes, mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E venha fazer parte aqui do nosso portal, dê o seu joinha, mande seu comentário para cá, se inscreva no nosso clube de membros, participe também do nosso concurso no IBEST, nós estamos ali disputando já entre os primeiros, enfim, você aqui é muito importante para o Brasil, você é fundamental, tá bom? Então, vamos seguir em frente. A gente começando aqui com as notícias, vamos pegar aqui alguns fatos. O mundo paralelo está enxergando o dia de ontem como um fracasso. A gente pega várias redes bolsonaristas, tem títulos como esse aqui, os subtítulos, Fracasso total no 7 de setembro de Lula. Bom, em primeiro lugar que o 7 de setembro não é do Lula, o 7 de setembro é do Brasil, não é? Aqui no Oeste Sem Filtro, com essa senhora aqui, muito exótica, para dizer o mínimo, porque beleza é um negócio muito subjetivo, eu acho exótica, ela com um crucifixo gigante ali no peito, enfim, A notícia é, o subtítulo, Brasil de luto, 7 de setembro sem povo, E aí a gente vai vendo essas criaturas aqui, tem os vários analistas aqui da ex-Jovem Pan, o deputado Dom Orleans Bragança, o príncipe, enfim. Agora tem uma questão, gente? A questão é o seguinte, As coisas podem ser vistas como fracasso ou sucesso dependendo do ponto de vista que você está. Uma pessoa como eu e você, certamente foi um sucesso total esse 7 de setembro. Imagine só, nós não vimos um motoqueiro fazendo barulho, acelerando, fazendo balbúrdia no meio da rua, gritando mito, mito, mito. Nós não vimos ninguém ajoelhado com medo de o Brasil virar Cuba, Venezuela, Argentina, comunismo, de ser entregue a Satanás. Não vimos nada disso. Nós não vimos nenhuma pessoa, nenhum idoso, fantasiado de combatente no meio da rua, com bandeira amarrada do Brasil nas costas. Nós não vimos a utilização de fiéis de igrejas para fazerem volume numa manifestação cívica, motivados pelo medo, pelo pânico, pelo terror. Então, sob esse aspecto, para nós foi muito positivo. Nós podemos andar pelas ruas, nós fomos aos supermercados, as pessoas lá no Sul estão tentando recuperar as suas vidas no meio dessa tragédia. Enfim, o Brasil funcionou tranquilamente. A gente não teve nenhum dissabor, não vimos pessoas reunidas orando ao redor de um pneu ou fazendo bloqueios em ruas, ameaças. Não vimos pessoas fortes ameaçando outras tantas, procurando pessoas vestidas de vermelho, enfim. Nós não vimos nada disso. Então, para nós, para as pessoas que vivem no mundo real, foi um dia absolutamente tranquilo, calmo, patriótico, sim. Foi muito legal o dia de ontem. Agora, foi desesperador para essas pessoas que estão vendo a farsa em que elas se meteram, que não foi uma coisa ao acaso, Eu estou escrevendo sobre isso, em breve vou dar notícia para vocês.
sobre um livro que eu pretendo lançar até dezembro, colocando muitos aspectos objetivos, né, algumas estruturas que estão por trás de tudo que a gente viu aqui no nosso país. Isso não teve só uma figura, não. Tem muito mais gente, muito mais estruturas, né, que explicam o que o Brasil passou. Bom, e aí notícia de hoje. Então essa questão, gente, do fracasso e do sucesso depende muito da perspectiva, né? Para nós, além desse sucesso todo que eu disse para vocês, de não termos visto isso, né? Hoje a gente está vendo a fossa dessa gente, né? Que não deixa de ser uma coisa que a gente tem algum tipo de satisfação, né? Vamos falar a verdade. Eles perturbaram tanto, agora pelo menos a gente não quer o mal dessas pessoas, mas enfim, que elas aprendam uma lição, né? Bom, notícia de hoje, né? Mulher de Mourão e filha de Vilas Boas recebem de associação do Exército. Gente, a teta, né, que essa gente gosta de agarrar, de sugar, onde ela aparece, eles vão, né? Então a matéria hoje do Aguirre Talento, mostrando que a mulher de Mourão, filha de Vilas Boas, de uma série de militares estavam numa instituição, estão ali, nós não sabemos se trabalha ou não trabalha, né? Ou se é um mero cabide de emprego. Mas, a julgar pelo perfil dessas pessoas que estiveram no entorno do Bolsonaro, todo mundo gosta de meter uma grana no bolso e se fingir de moralista, fingir de patriota, né, de pessoas que são contra o Estado, Mourão, liberal, né, ele não quer saber, Estado mínimo, exceto para ele e para a família dele, né? Aí uma teta bem suculenta, aí é joia, né? Pois bem, mas isso aí a gente vai ter mais desdobramentos dessa revelação na matéria do Aguirre Talento de hoje. Bom, um sucesso total, né, gente? O 7 de setembro de ontem, nós nunca mais vamos ver esse tipo de cena aqui. Nunca mais, né? Podem cravar, isso aí é uma coisa que desapareceu do cenário. Isso por si só é uma coisa espetacular. E aí a notícia do Cid está fazendo com que todo mundo tente jogar alguma areia aí para tentar desviar o assunto. A gente pega aqui o tweet de Dudu Bananinha, um dos intelectuais da família Bolsonaro e do bolsonarismo aqui no Brasil. Ele publicou a seguinte notícia do Metrópolis. Lula embarca para o exterior em meio à tragédia no Sul. Aí ele coloca em cima, simplesmente se lixando para o povo brasileiro. Aí eu pergunto para vocês, o Lula foi passear de jet ski em algum lugar? Ele está de brincadeira, ele está de sacanagem, ele inventou umas férias? Não, o Lula foi para a Índia, porque o Brasil pela primeira vez vai chefiar, né, o G20, que é o grupo dos 20 países com a maior economia do planeta. E o Lula pela primeira vez, o Brasil pela primeira vez vai ocupar essa presidência que vai ser transmitida, já estava definido isso, né, pelo G20, e porque o Brasil, inclusive, no ano de 2024, vai sediar pela primeira vez também o encontro do G20. Então, o Lula, ele não foi para lá de sacanagem, né? Ao contrário do papai, do Bananinha, porque essa gente, eles gostam, eles são tão hipócritas, eles são tão bandidos que eles pensam, né, que a memória das pessoas ela se esvai. E com um volume de informações muito grande que nós temos hoje, de fato muitas pessoas acabam se esquecendo de alguns fatos, né? Mas nós aqui não, nós não temos esse direito. Então aqui vamos lembrar o Dudu Bananinha, que o papai dele, enquanto as pessoas estavam morrendo na Bahia, ele não estava indo para encontro de G20, ele estava andando de jet ski. Bolsonaro ignora a tragédia na Bahia, anda de jet ski e fala em manter folga em Santa Catarina. A gente tem centenas de imagens do infeliz, do ladrão de joias, ladrão de Rolex, tripudiando, né, sobre as pessoas, né, em função desse tipo de comportamento que ele teve. E aí a gente chega no fato bombástico de ontem para explicar, para jogar luz aqui sobre algumas questões. Não antes, sem comentar uma matéria do Estadão que diz o seguinte: generais veem método Lava Jato para arrancar delação de Mauro Cid. Exército não se manifesta. A matéria do Marcelo Godoy. Gente, esse tipo de matéria é uma matéria infame. Me perdoe lá o Marcelo Godoy. Porque é o seguinte, fazer entrevista com general, com militar sem se identificar, então é a futrica. O militar quer jogar uma informaçãozinha, um medinho, um pânico, mas não quer colocar o nome. Então isso é uma picaretagem jornalística, isso é uma pilantragem. Bom,
A gente tem que falar com português claro, né? Mas a matéria está querendo jogar o seguinte, ó, os militares estão preocupados que o Cid está sendo forçado a fazer uma delação premiada. Olha só, o Cid não precisa fazer delação premiada. Ele pode ficar calado com o advogado dele, porque os elementos de crimes já formalizados, a concretude é tão grande que uma delação premiada agora, inclusive, vai ser avaliada se vai ser homologada, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, porque pode-se entender ali que não estão presentes os requisitos mínimos para uma delação premiada para favorecer o Mauro Cid. A defesa de Mauro Cid pede liberdade provisória após intenção de delação. O advogado do Mauro Cid fala, olha, chegou para o Supremo, né, para o ministro Alexandre de Moraes, para os seus auxiliares, né, olha, ele está aqui, já fizemos formalmente um pedido de apresentação de uma delação premiada, queremos a liberdade provisória, porque ele vai abrir o bico, ele vai falar tudo o que tem para falar. Só que isso está sujeito a uma série de crivos. Em primeiro lugar, por que essa delação está sendo apresentada nessa semana? Existem algumas questões aqui que eu queria compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, é o seguinte, essa delação poderia não acontecer ou acontecer um pouco mais tarde. Mas, nesse momento, nós estamos ainda sobre a gestão de Augusto Aras. E Augusto Aras tem funcionado, como todos nós sabemos, de uma forma repugnante como advogado do clã Bolsonaro, da família Bolsonaro e de todos os crimes cometidos, correlacionados ali com o Bolsonaro. Ele e a senhora Lindor Araújo e as pessoas que os auxiliam dentro da Procuradoria-Geral da República. Então, isso que eu tenho denunciado aqui muitas vezes com vocês é tratado com uma naturalidade absurda pelos veículos de comunicação. A gente vê os colunistas, não, porque Augusto Aras funcionou como advogado, Augusto Aras varreu para baixo do tapete. Isso é dito assim como se fosse um comportamento natural. Como se a gente estivesse tratando com um bombeiro, ou com bombeiros, depois de incêndio, e que não saíram do quartel, e os meios de comunicação simplesmente avaliando, olha, os bombeiros não foram apagar o incêndio, morreu todo mundo, os bombeiros não foram lá buscar os afogados. Ué, mas como assim não foram? Como assim o Procurador-Geral da República não denunciou quem estava cometendo o crime? A função dele era fazer isso. Mas houve uma cumplicidade consciente, estratégica, que eu tenho denunciado e vou colocar isso no livro que eu estou preparando aí para compartilhar com vocês, né? Bom, mas voltando aqui à legislação, ela diz aqui num determinado artigo, no parágrafo 6º, nem sei qual artigo aqui, deixa eu ver o artigo de cima aqui. Opa, deixa eu pegar aqui. Artigo 4º, parágrafo 6º. Diz o seguinte, o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração. Quer dizer, o juiz ele só homologa, no caso o ministro Alexandre de Moraes, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor com a manifestação do Ministério Público, ou conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou o acusado e o seu defensor. Isso quer dizer o seguinte, nessa fase, o Poder Judiciário só verifica se as condições para fazer uma delação premiada estão presentes, não teve nenhuma ilegalidade. Mas o Ministério Público é o titular da ação. O Ministério Público é que vai dizer, olha, Bolsonaro cometeu tal e tal crime, Cid cometeu tal e tal crime, a dona Michele cometeu tal e tal crime, e o Cid cometeu tal e tal crime. Bom, e o Ministério Público hoje está sendo comandado pelo senhor Augusto Aras. Então, a defesa de Mauro Cid está correndo para tentar fazer com que essa delação tenha algum tipo de efeito ainda sob a gestão de Augusto Aras. E o ministro Alexandre de Moraes está avaliando se vai dar essa decisão agora, se vai dar um pouquinho mais adiante, né? E se a troca da Procuradoria-Geral da República, de fato, vai determinar também a mudança de rumos nessa história toda. Então, nós estamos vendo aí, de fato, é um jogo de xadrez, onde a defesa está tentando, ao máximo, ali, tentar livrar a cara de Mauro Cid, e o Poder Judiciário e a Polícia Federal, diante de todos os elementos que já possuem, né, analisando se esse é o momento exato mesmo de se fazer essa delação. Uma coisa muito interessante no meio dessa história é que a delação ela tem um efeito, né, jurídico, mas ela tem um efeito social muito grande, porque nós, diante da modernidade que vivenciamos hoje, os termos da delação do Cid
serão gravadas, né? Ele vai depor ali, ele vai explicar as coisas todas, e isso certamente vai ser publicizado mais adiante. Vocês têm ideia da dimensão das revelações bombásticas que Cid certamente fará perante a opinião pública, perante as pessoas que ainda acreditam no Bolsonaro, vindo da boca do próprio Mauro Cid? Então, gente, nós teremos aí cenas muito interessantes nas próximas semanas, nos próximos meses, com um detalhe muito interessante, um detalhe técnico, né? O Cid, ao se colocar na condição de delator, nessa delação premiada, ele não tem mais direito de ficar em silêncio, ele não tem mais o direito de ficar calado. Ele é obrigado a dizer tudo o que ele sabe, porque senão ele comete o crime de falso testemunho. Ele passa da condição, nesse capítulo, nesse aspecto especial, da condição de investigado para as mesmas obrigações que possui uma testemunha. Ou seja, ele coloca mais crimes nas costas dele, né? Então, é esse o xadrez que está sendo jogado nesse momento. Vamos ver, nesses próximos dias, qual será a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o aceite, sobre a homologação desse acordo de delação premiada. E aí o senhor Augusto Aras, até o dia 25 de setembro, ainda está à frente da PGR. Vamos ver aí como é que vai ser esse embrulho todo, mas a situação está muito complicada para essa gente que nos ameaçou tanto, fez tanto mal, mataram tantos brasileiros e agora estão vendo a fila caminhar cada vez mais em direção à Papuda e à Colmeia. Mais tarde eu volto aqui para a gente jogar mais luzes sobre essas questões, tá bom? Um grande abraço, tchau!